o que nos leva a acreditar que a gente tem algum controle sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer com a gente, sobre o que vai acontecer no nosso dia, no nosso mês, no nosso ano. Claro que tem algumas coisas que a gente consegue pensar, organizar, né? Que são coisas que dependem da gente. Eu ouvi muito, o tempo inteiro na minha vida adulta que eu precisava largar o controle das coisas. Entende que até de falar isso chega a dar uma coisa assim que parece que eu preciso respirar fundo. Quem entende um pouquinho de signo sabe o quanto isso é difícil para uma pessoa do signo de Virgem. Eu sou virginiana com ascendente em Virgem. E o que eu mais preciso, na verdade o que eu mais escutei na minha vida adulta, em terapia, em atendimento espiritual, em atendimentos só eu e Deus, é que eu preciso largar o controle. Eu, uma virginiana. É muito difícil. Na verdade não é difícil. Foi muito difícil, eu estou trabalhando isso, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo tirar a dificuldade para transformar num obstáculo, e quando eu transformo num obstáculo fica mais fácil de eu conseguir transpor ele. Eu sempre tive a necessidade de entender o que ia acontecer com a minha vida, eu sempre tive a necessidade de ter uma perspectiva do que ia acontecer. Isso já não faz mais tanta parte da minha vida como fazia antes. É algo um pouco mais tranquilo para mim hoje. Não sentir que eu preciso estar no controle sempre das coisas. E eu não preciso. Porque quem está no controle da minha vida é o cara lá em cima. O Criador, Deus, Alá, seja lá como tu chama ele. É ele que está no controle da minha vida. Ele tem a visão geral do que vai acontecer na nossa vida. Ele sabe se tem algo que vai nos prejudicar no caminho, porque ele enxerga mais de longe, né? E faz mais ou menos 3 anos. A partir daquele momento, eu comecei a me libertar. A partir de algo que aconteceu na minha vida pessoal. Eu entendi que essa expectativa que eu precisava ter, sabe aquela expectativa de o que vai acontecer, como vai acontecer, que eu tinha que ter uma defesa se algo acontecesse, assim, isso começou a ser trazido por terra, assim. E desde então eu venho trabalhando muito e eu continuo escutando muito que eu preciso continuar trabalhando essa minha necessidade de saber o que vai acontecer no meu caminho, para poder me defender se algo que não saia como eu quero acontecesse. Mas nem sempre tudo vai sair como eu quero. Hoje eu entendo isso. E a gente tem a necessidade de querer controlar tudo que vai acontecer na nossa vida e na verdade a gente não tem esse poder. A gente nunca sabe o que vai acontecer, nem no final do dia, muito menos na nossa vida toda. E essa necessidade de ter o controle de tudo tá caindo por terra, assim, e é tão bom, difícil pra caramba, mas é bom quando a vida nos surpreende, quando acontece alguma coisa muito boa que a gente não estava esperando. Os tropeços vão existir igual, não tem como evitar. É aprendizado nosso. Mas eu gosto dessa sensação de ser surpreendida pela vida. E de quando eu peço algo para ter certeza de que eu estou no caminho certo, Deus me dá sinais. E ultimamente eu tenho prestado muita atenção nesses sinais. E é muito bom quando eles vêm. A gente tem o costume de, além de querer ter o controle, não ver, ouvir ou sentir os sinais
que a gente pede. A gente pede muitos sinais. E às vezes Deus está conversando com a gente e a gente não percebe esses sinais. Porque a gente está tão focado em querer controlar o que vai acontecer ali na nossa frente, que quando vem o sinalzinho, por mais sutil que possa ser, a gente não presta atenção. Um fato curioso que aconteceu comigo. No início desse ano, eu estava num período que eu não conseguia entender para onde eu estava indo. E no momento de conversa que eu tive com a minha espiritualidade, com Deus, aqui na minha sala, eu pedi, Criador, se eu estiver no caminho certo, se eu estiver conectada realmente contigo, me mostra algo relativo à pena. Eu quero uma pena, ou algo relativo a uma pena. Uma pena. Não interessa como ela fosse vir, eu queria uma pena. 2 dias depois, eis que eu estou escutando rádio. E o sinal veio. O sinal veio através do nome de uma pessoa. E ele estava lá. E na hora me veio a pergunta. Esse é o detalhe de tu saber escutar a resposta. E entender o sinalzinho sutil que Deus te manda. Na hora me veio na cabeça, teu sinal. E ele veio. A partir dali eu parei de duvidar das coisas que eu sinto com mais tranquilidade. E parar de questionar as coisas que aparecem no meu caminho. A única diferença é que hoje eu presto mais atenção, porque eu continuo pedindo sinais para saber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo a coisa certa, se é isso mesmo que eu tenho que pensar, se é dessa maneira que eu tenho que seguir com alguma situação ou não. E a espiritualidade sempre me dá sinais, sempre. A gente só tem que saber pedir de maneira clara e específica. Mas mais importante do que saber pedir é saber ouvir a resposta. Estar preparada para ela. Estar com os ouvidos, os olhos e o coração aberto para receber essa mensagem. E isso me ajuda a soltar o controle. Eu não preciso mais controlar o que vai acontecer. Eu só preciso saber que eu estou no caminho certo. E deixar o que tiver que acontecer nas mãos de Deus. Eu estava conversando com uma cliente minha na sexta-feira. E são situações que acontecem na vida da gente que a gente não está esperando. Né? Foi uma situação complicada que aconteceu com ela. E que ela não conseguia entender o porquê que estava acontecendo aquilo naquele momento. Mas, na hora que a gente estava conversando, me veio muito forte para falar para ela. Algo que eu estou tentando aplicar na minha vida também. Porque tudo que a gente fala com alguém é porque tem algo para nós também. Então, prestem atenção no que vocês conversam com as pessoas. Às vezes a gente conversa com as pessoas achando que está ajudando elas, mas aquele é um recado para nós também. E aí, no meio da conversa, me veio muito forte a sensação para ela assim, não tem problema a gente dar um passo para trás. Quando a gente precisa recuar, sabe aquele recuo que é imposto para nós, que a gente não tem o que fazer a não ser dar um passo para trás? Dá esse passinho para trás, não tem problema nenhum. Não é retroceder na tua evolução, muito pelo contrário. Quando a gente está muito próximo das coisas, a gente não consegue ter uma visão aberta da cena. Deus consegue. E quando a gente não consegue ter uma visão aberta, se a gente der um passinho para trás, a gente vai ter uma visão geral do cenário. A gente consegue enxergar mais longe, a gente consegue enxergar para os lados que antes a gente não conseguia. Então, se precisar recuar, recue. Isso não é retroceder na tua evolução, não é retroceder no teu processo, muito pelo contrário. Daqui a pouco, esse passinho para trás, tu consegue enxergar o quanto tu já evoluiu. Eu consegui fazer isso num momento de necessidade, não foi porque eu quis, mas foi por necessidade. E eu entendi o quanto eu consegui caminhar para frente, o quanto eu consegui evoluir, o quanto eu consegui alcançar coisas que jamais passavam pela minha cabeça. Foi porque eu dei esse passinho para trás.
Então, se tu precisar dar um passinho para trás, não tem problema nenhum. A gente agradece e tenta só ver o cenário geral. Coisa que quando a gente estava muito pertinho, a gente não enxerga. Recue. Recue que talvez tu consiga entender que tu não precisa controlar tudo que vai acontecer na tua vida. Não precisa saber tudo que vai acontecer na sua vida. Os planos de Deus são muito maiores do que a gente consegue ver. E no momento em que tu consegue entregar isso, a gente se cobra menos, a gente se culpa menos. E a gente consegue entender cenários, situações que a gente não entenderia antes. Isso tem me ajudado a largar o controle da minha vida. Eu sei o que eu quero, eu continuo sabendo o que eu quero, eu sei o caminho que eu quero seguir, eu sei o que eu preciso fazer para chegar lá, eu só não tento controlar o que vai acontecer no meio do caminho. E é isso que me fazia perder, às vezes, um caminho lindo, com paisagens lindas ao meu redor. Então largue o controle do que vai acontecer na tua vida. Tenha foco, mantenha o foco. Mantenha o foco nos teus objetivos. Mantenha o foco no que tu quer para tua vida. Mas largue o controle do que vai acontecer no meio do percurso. Tem muita coisa boa que pode acontecer, tem muitos aprendizados, alguns tropeços, mas até esse tropeço pode te fazer enxergar coisas que talvez se tu estivesse correndo pelo caminho tu não enxergasse. Às vezes um tropeço é uma parada forçada para a gente enxergar o que tem ao nosso redor. Então se tu tropeçou, tudo certo, olha ao teu redor, vê o que tem ali para te aprender e segue caminhando. Mas não tente controlar o que vai acontecer no teu caminho. Só aproveite a caminhada. Sabe esse clichêzinho? Aproveite a caminhada. É a coisa mais verdadeira do mundo. Não controle o que acontece no teu caminho. Aproveite ele. Só tenha foco de onde tu quer chegar. Mas aproveite o caminho. Boa tarde.